meus amigos, graças a Deus. Você não tem ideia, vocês não têm ideia da paciência que a gente tem que ter para fazer um trabalho tão simples. Mas é que o nosso pessoal da técnica, infelizmente, é nota zero. Zero. Mas voltando à fé, hoje nós temos, eu não sei se a gente vai poder colocar o vídeo. Pois bem, daqui a pouquinho nós vamos colocar um vídeo para vocês assistirem, que vai ajudar muita gente a ver como Deus age na vida das pessoas. Deus nos deu a fé. E preste atenção, quando nós manifestamos a fé, quando você manifesta a sua fé, quando nós exercitamos a nossa fé, o que acontece conosco? Acontece uma coisa invisível aos olhos humanos. Sabe o que acontece? O nosso corpo brilha. Brilha e chama a atenção de Deus. O nosso corpo fica todo iluminado. Então não há trevas, não há problemas, não há dificuldades, não há barreiras, não há nada nesse mundo que possa impedir que essa luz chegue até Deus, a luz da fé. Então, eu queria que você guardasse mais um pouquinho para a gente colocar esse vídeo, esse testemunho, que eu particularmente achei um dos mais belos testemunhos nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Eu tenho visto muito testemunho maravilhoso, especialmente da Fogueira Santa, mas esse testemunho não chamou a atenção só de Deus, não. Me chamou a atenção mesmo, porque ele mexe com a gente, mexe com a gente. Você viu esse testemunho, Esther? Para essa mulher, Jesus ia falar, grande é a sua fé. Exatamente, porque exatamente. Como ela agiu, né? Não importando as circunstâncias que ela estava passando, as ameaças, ela foi corajosa, né? Ela colocou a fé dela, assim, chamando a atenção mesmo de Deus. E era impossível ela não ser atendida. Pois é. Então é um exemplo clássico, magnífico do poder da fé. E é o que nós estamos tentando passar para vocês. Você que está vivendo uma vida desgraçada, uma vida amarrada, eu digo desgraçada em todos os sentidos, literalmente falando no sentido da palavra. A pessoa que não tem mais nada, não tem a quem recorrer, está sozinha nesse mundo, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém. Não tem ninguém. Talvez a única amizade que você tem é uma garrafa de cachaça ou um pico, né? Um pino de cocaína, um pedaço de crack. Talvez a sua companhia seja a coisa mais horrorosa que tenha na face da terra, mas é o que você tem aí. Deus quer fazer de você uma pessoa triunfante, uma pessoa conquistadora. Ele não é glorificado na sua vida. Como é que uma pessoa vivendo na desgraça, na miséria, vivendo num pedacinho do inferno, pode glorificar a Deus? Como? A Bíblia já fala, o salmista disse, os que descem às sepulturas não podem te glorificar. Então, Deus sabe que aqueles que estão descendo às sepulturas não podem glorificá-lo. Deus sabe que quando a gente está no desespero, não há como a gente chegar, ó Deus, eu te louvo e agradeço. Não existe isso. Pois bem, minha amiga, meu amigo, é isso que faz a diferença na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós levamos as pessoas a uma fé conquistadora, a uma fé tal e qual aconteceu com Abraão, com Isaac, com Israel, com Moisés, com Josué, com todos os heróis da fé, com Davi. Esses heróis da fé mudaram a história por causa da simples fé que eles se manifestaram. Então,
eu queria que você aguardasse mais um pouquinho o testemunho desse casal. Esther, nós dois podemos falar de fé. Nós podemos falar sobre a fé, da fé e pela fé. Porque não é segredo de ninguém da nossa luta. Você teve as suas lutas e eu tive as minhas lutas. Nós dois tivemos as nossas lutas juntos, mas também tivemos as nossas guerras pessoais. É ou não é? Todos têm luta, né? Todos têm uma necessidade, mas nem todos estão prontos para manifestar essa fé. E Deus fica esperando, né? Fica procurando essa pessoa que está querendo manifestar a sua imagem nesse mundo, ser um testemunho da sua grandeza. Então ele quer fazer coisas grandes, mas é preciso a pessoa brilhar essa fé, né? Chamar a atenção de Deus, fazer coisas assim que aos olhos humanos é loucura, né? É loucura, porque a fé é loucura. A fé é loucura para os que se perdem. A fé é loucura para as pessoas desse mundo. A fé é loucura para a sociedade. A fé é loucura para os que não têm a fé. Porém, para os que têm fé, ela é o segredo da conquista. Eu posso falar isso para vocês porque a fé não é assim, não é um sentimento. A fé não é sentimento. Eu estou sentindo fé. Não, não é isso. E eu estava até comentando, nós estávamos comentando a respeito da manifestação da fé. Porque quando há fé, há uma voz, a voz da fé. A voz da fé é a voz de Deus. Quando Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. E isso, eu posso dizer para você, aconteceu comigo. A Esther não sabe, pelo menos não sabia. Quando nós cruzamos a primeira vez, Esther, quando eu olhei você estava cruzando comigo na igreja, lá no auditório da ABI, lá em cima, eu acho que era uma quarta-feira à noite. E nesse momento eu tinha o quê? Eu tinha uns 17, 18 anos, quer dizer, isso aconteceu quase 10 anos depois que eu vim te conhecer. Antes de eu te conhecer, melhor dizendo. 10 anos antes de conhecer a Esther. 10 anos antes de conhecer a Esther. O que aconteceu? Eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez na minha vida. A voz da fé. Sabe aquela intuição? Às vezes é isso mesmo, uma intuição. Quando eu olhei para Esther, e ela também me olhou, mas ela nem se lembra disso. Porque ela deve ter se lembrado, você deve ter olhado para mim, como você estava olhando para outras pessoas também. Mas comigo chamou a atenção. Quando eu olhei para você, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, pela primeira vez o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, olha, essa vai ser sua esposa. Quando ele falou assim, eu tomei um susto. E eu não esperava aquilo. Eu nem conhecia você. Eu estava recém-chegado de Minas e vi você pela primeira vez. Mas ele falou isso. Essa vai ser sua esposa. E o que aconteceu? Nunca mais estivemos juntos. Nunca mais. Nós nem conversamos, nem trocamos palavras, nem cumprimentamos. Mesmo assim, com 16 para 17, 18 anos, por aí, nessa faixa de idade, eu me converti, eu tive o meu encontro com Deus, parecendo aos 19 anos, depois eu vim ser batizado com o Espírito Santo, e a minha vida começou, a minha fé, minha caminhada, como se diz,
O meu caminho na fé começou. O que aconteceu? Eu fui noivo de uma outra jovem da igreja, eu namorei outras garotas e etc. E somente com 26 anos eu vim conhecer a Esther. 26 anos depois. Quer dizer, depois não. 10 anos depois de ter cruzado com ela a primeira vez. E quando nós começamos a conversar, Esther, quando nós nos aproximamos, eu tinha certeza que você era a vontade de Deus. Você se lembra que lá, ali no Flamengo, naquele jardim, no aterro do jardim, você falou uma vez para mim assim, eu não sei se é a vontade de Deus que nós nos casemos. A gente já estava bem avançado no namoro, nos planos, nos projetos de casamento. E você disse, olha, eu não sei se é a vontade de Deus. E eu disse para você, mas eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Eu falei aquilo, sabe por quê, Esther? Porque há 10 anos atrás o Espírito Santo tinha me apontado você. É claro, eu não tinha falado isso para você. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, Esther, é uma certeza. É uma convicção tão certa. É mais do que uma intuição. É uma convicção. É uma certeza. A voz de Deus, dentro do nosso peito, não permite dúvida, medos, não mede sacrifícios. A voz de Deus dentro de nós faz com que nós nos agigantemos diante de toda e qualquer circunstância. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, e esse testemunho que nós vamos mostrar para vocês, vocês vão ver o que é ouvir a voz de Deus. Porque esse casal, essa senhora, ela ouviu a voz de Deus sem ter ido na igreja. Ela ouviu a voz de Deus sem ser uma membro da igreja, sem ser religiosa. Eu não sei qual a igreja, qual a religião dela, mas eu sei que ela não tinha nada a ver com a fé evangélica. Mas ela ouviu a voz de Deus, pronto, foi o suficiente para ela enfrentar as situações que ela estava enfrentando, que eram difíceis, e vencer e prevalecer. Então, quando eu fico pensando, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou com a palavra. E as coisas que não existiam vieram à existência por causa da palavra de Deus. E Ele continua falando até hoje. Até hoje. A Bíblia fala que Deus chama à existência, quer dizer, Ele chama à existência as coisas que não existem. Que foi o que aconteceu comigo. Ele disse para mim, olha, essa vai ser a sua esposa. Quer dizer, nós nem nos conhecíamos. Nem conhecíamos. Ninguém nem tinha falado um para o outro. A gente era completamente alheios um ao outro. Mesmo assim, Deus falou. E o que Ele falou veio se realizar 10 anos depois. Mais ou menos. O fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando se ouve a voz de Deus, não há barreira, não há barreiras. Pode se levantar o inferno, o Satanás, o mundo, os parentes, os inimigos, podem se levantar todos aqueles que não entendem da fé, que não têm nada da fé. Pode o mundo inteiro desabar sobre a nossa cabeça. Nós nos manteremos de pé e o mundo vai se desfazer. Por quê? Porque a voz de Deus é a voz do Todo-Poderoso. É a voz do Todo-Poderoso. A criação. Né? Então, quando você ouve a voz de Deus, amiga e amigo, não há mais barreira para você. Não há mais barreira. Não há mais dificuldade. Você vai enfrentar o inferno e vai prevalecer. Você vai enfrentar as dificuldades e vai prevalecer. Você vai enfrentar o mundo e vai vencer. Por quê? Porque a voz de Deus
traz à existência as coisas que não existem. E isso aconteceu conosco, porque nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos o inferno, nós enfrentamos a incredulidade, nós enfrentamos injustiças, nós enfrentamos desprezos, nós enfrentamos o mundo inteiro e prevalecemos. Por quê? Porque dentro de nós havia uma voz que dizia: vai, que eu sou contigo. Esse testemunho que nós vamos mostrar para vocês mostra exatamente isso. Esther, A voz, né, que Deus... você já ouviu essa voz, Esther? Fala, qual foi a sua experiência quando você ouviu essa voz? Eu não sei qual foi o dia, o tempo na sua vida, mas eu sei que você deve ter ouvido. Foram muitas vezes, né? Às vezes até palavras que diziam para nós negativas, e Deus confirmava no meu coração: não, eu estou contigo, isso não vai lhe acontecer, né? Por exemplo, uma palavra de um médico: olha, sua filha nunca vai falar direito, ela vai ser complexada. E dentro de mim aquela voz: não, eu estou por cima de tudo, eu estou contigo. Quer dizer, é uma coisa que é muito forte, dá força para você prosseguir, dá coragem de você ir em frente. Não é como muitas pessoas que querem te dar um tiro na cabeça. Não, você tem aquela esperança, aquela fé. É uma coisa de Deus dentro de você, né? Eu lembro que a Cristiane, quando nasceu, era perfeitinha, linda, maravilhosa. A Viviane, com um problema de lábio leporine, ela tinha 2 fissuras na boca. E quando era pequenininha, ela parecia um ratinho. Tão pequenininha, tão miudinha, tão magrinha. Era difícil acreditar que ela iria sobreviver. E nós ouvimos daquela pessoa, aquele ente querido, quando olhou para ela, fez assim, sabe, aquela expressão de horror, de terror. Quando a pessoa vê uma cena assim difícil, ela sente dor. Você sabe o que eu estou falando? Sim. Então, te coloca para baixo. Aí você, que era mais chegada para essa pessoa, você não aguentou, você não suportou e você chorou, você se humilhou, porque teve gente que não queria ir visitar-nos, não queria ver a Viviane logo após o seu nascimento. Foi muito forte, minha amiga, meu amigo. Você passa problemas aí, você passa dificuldades, você tem problemas econômicos, problemas de saúde, problemas familiares, você não sabe o que a gente passou. Você não tem ideia do que nós passamos. O que está escrito no livro, o que vem aí no filme, não é capaz de exprimir o que nós passamos, o que nós sentimos, as nossas humilhações. Porém, a voz da fé estava lá dentro. A voz de Deus estava lá dentro e fala: eu sou contigo. A força de Deus. Essa força, essa luz, que é algo extraordinário, que é o poder do Altíssimo, fazia a gente se reanimar. Você se lembra, uma vez que você foi dar, logo que ela tinha saído do hospital, da maternidade, você foi dar leite para ela, na colherzinha, ela se engasgou e ela ficou roxa, ela estava morrendo, sufocada, porque ela não tinha, além dos problemas nos lábios, ela não tinha céu da boca. Ela não tinha céu da boca. Sabe lá o que é não ter céu da boca? Ela não tinha céu da boca. Então, era muito fácil engasgar, né? Ela engasgava com maior facilidade. E o que aconteceu? Ela estava ficando roxa, estava morrendo. Foi quando você me entregou nas mãos, eu só levantei para o alto, eu não tive palavras para orar. Eu não tive palavras para dizer, Senhor meu Deus, eu não tive. Eu só disse Jesus. Eu só pronunciei o nome do meu Senhor, Jesus. E na hora, ela voltou a si. Na hora, naquele momento. Então, meus amigos,
A voz da fé faz a gente vencer qualquer situação. Qualquer situação. Não há nada, nem a morte pode suportar a voz da fé. A morte não segurou Lázaro no túmulo, mesmo depois de estar morto 4 dias. Assim também será com você quando ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito da fé, a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito do altar. Quando Deus fala, então aquele que ouve foi um escolhido do Senhor. Foi um escolhido para arrebentar, escolhido para fazer a diferença nesse mundo, escolhido para mostrar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, por isso que nós somos arredios contra a religião. Eu odeio religião, justamente por isso, porque a religião, ela passa religiosidade, ela passa costumes, ela passa doutrinas, mas uma única coisa que ela não passa é fé. E isso é que é o problema das pessoas, porque se você não tem essa voz da fé atuando dentro de você, então você vai ser um fracassado. Agora, eu quero que você preste atenção, porque nós vamos colocar o testemunho, por favor, aí na técnica. Pelo amor de Deus, não deixa falhar. Não deixa a coisa falhar. Por favor, eu peço que você... Algum problema? Ele que vai fazer. Então, preste atenção. Em nome de Jesus, eu vou contar até 3. E então, vamos assistir o vídeo. 3, 2 e 1. Então, eu era uma mulher que eu era espancada pelo meu marido. O meu marido me dava soco como se eu fosse um homem, bispo. Ele me espancava ao ponto de me tirar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos. Você unhava ele? Não, senhor. Ele tinha raiva, ele achava que a culpa da situação financeira que estava dentro de casa, na miséria, era minha. Porque ele estava desempregado muitos anos e a gente estava passando fome. Vocês estavam passando fome? Literalmente passando fome? Totalmente. Concorda com isso? Literalmente passando fome, desempregados, sem bico, sem nada para fazer. Dentro de casa, os dois discutindo e batendo um no outro devido àquela situação, e eu tinha um ódio muito grande dela, porque eu achava que ela é a culpada de não ter nada dando certo. Então, numa dessas brigas, o meu marido, a gente brigava por coisa boba. O meu marido estava sintonizando uma rádio e eu não queria ouvir rádio. E aí ele me bateu muito aquele dia, bispo. E eu fiquei atirada no chão, toda machucada, e ele saiu. E, por acaso, a rádio foi sintonizada na rádio da igreja. Aí, o pastor estava falando da campanha de Israel. E ele estava falando que se você fizesse algo que chamasse a atenção de Deus, que Deus ia mudar a sua vida. Eu não tinha vida, bispo, porque eu era uma mulher totalmente destruída, espancada pelo meu marido. E aí eu peguei e ouvi aquilo como um alimento. E eu corri, eu fui para a igreja, eu corri. Do jeito que eu estava com chinelo de dedo com prego enfiado no meu chinelo, porque eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Estava com a blusa toda suja de sangue, machucada, e eu fui. E eu sentei no primeiro banco da igreja, e era o meu primeiro dia. E eu ouvi tudo que aquele pastor estava pregando no altar. Estava falando que se você chamasse a atenção de Deus de uma forma grandiosa, você mostrasse a Deus o seu sacrifício, que Deus ia mudar a sua vida. E eu vi aquilo como aquilo entrou dentro de mim com uma força muito grande, bispo. E naquela época, os pastores falavam os votos com valores, né? E ele anunciou o voto de R$10.000 naquela época. E eu corri para o altar. Eu não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu dava comida estragada para minha filha, bispo. A minha filha comia resto de comida doada dos outros, porque eu não tinha o que comer dentro de casa. E aí eu subi no altar correndo, só eu subi naquele dia. R$10.000? R$10.000. Quanto tempo faz isso, senhora? Faz 11 anos. 11 anos. R$10.000 naquele tempo era forte, né? Sim, senhora. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. Então. Só que eu não olhei para o dinheiro, bispo. Eu entendi que o maior... Desculpa, Thaís. Deixa-me fazer uma pequena pausa. Essa força que entrou dentro de você, que a moveu a
fazer o sacrifício, aceitar o desafio com 10 mil reais, que é loucura. É loucura para as pessoas. Porque você estava passando fome, você dava resto de comida para o seu filho, para a sua filha. Então, é uma situação louca. Mas a pergunta é, quem foi capaz de fazer a sua cabeça para dar esses 10 mil reais ou para fazer gerar esses 10 mil reais? Quem, senão o próprio Espírito de Deus? E eu falei para ele, Adriano, fui na Igreja Universal e eu vou cumprir esse voto, que é um sacrifício. O pastor falou que é um sacrifício, que se chamar a atenção de Deus, Deus vai mudar a nossa vida. Eu só via isso na minha frente, bispo. E ele olhou para mim e falou assim para mim, você está ficando louca? Eu vou matar você. A gente não tem nem o que comer dentro de casa. Você se lembra desse momento? Sim, me lembro. Ela chegou para mim e falou, Adriano, vem cá, vou falar para você. Eu fui na Igreja Universal, aí eu já era com aquele pensamento. Achei que ela fosse falar até outra coisa, né? Mas veio falar para mim da Igreja Universal, ainda falar que pegou um voto no valor que ela pegou, eu quase fiquei doido em cima, quase avancei em cima dela. Não sei por que eu não avancei nela, porque eu já avançava nela por qualquer coisa. É isso que está me impressionando. Então. Acho que Deus botou a mão, né, ali no meio de você. Comigo. O envelope já entrou dentro da minha casa com os anjos, bispo. Foi os próprios anjos de Deus. Mas e aí, como é que você fez para conseguir esses 10 mil? Então, aí ele foi se deitar, discutiu muito comigo, foi se deitar, e eu passei a madrugada todinha olhando para minha casa. E a madrugada todinha eu olhando, pedindo para Deus uma direção, falando, meu Deus, um Deus que eu nem conhecia, primeiro dia na igreja. Eu falei assim, eu preciso cumprir esse voto, eu preciso cumprir esse sacrifício com o Senhor, para o Senhor mudar a minha história. E veio uma voz dentro de mim, no meu espírito, e falou assim, vende tudo que você tem que eu vou mudar a tua história. Confia. Confia, aquela força dentro de mim, algo muito forte, bispo. Quando ele levantou de manhã, eu falei para ele, eu vou vender tudo que a gente tem, tudo. Aí olha, ele surtou, loucura. bispo. Ele surtou. Bispo, ele pegou uma faca e ele mostrou para mim e falou assim para mim, se não acontecer nada, você vai morrer. Eu falei assim, mas vai acontecer, porque do jeito que está, não dá para continuar. E aí, o que eu fiz, bispo? Eu procurei essas lojas que compram móveis usados. E foi em frente assim mesmo? Fui em frente, eu não quis nem saber. Minha filha, mãe, estou com fome. Meu marido mostrando a faca. E eu não queria nem saber. Eu queria cumprir, eu queria chamar a atenção desse Deus. E aí, o rapaz foi lá e levou todos os meus móveis, bispo, todos. E levou tudo? Tudo. E ele nervoso, me olhando, eu nem olhava para ele, eu olhava para Deus. E os móveis indo embora. Se não desse certo, ele te matava. Ele ia me matar, eu sabia disso. Mas eu tinha certeza, era uma certeza que tinha dentro de mim, que ninguém tirava essa certeza de dentro de mim, bispo. E aí o que eu fiz? Foi tudo. A casa ficou vazia. Só que faltava 7 dias ainda para cumprir o voto, né, para subir no altar. E eu falei assim, eu quero mais. E o dinheiro já dentro do envelope. Os 10 mil? Os 10 mil. Então já estava cumprido? Estava até um pouco mais, tinha bem mais. E aí ele pegou e falou assim para mim, vamos mexer no dinheiro para fazer uma compra. E eu falei assim, não, você não vai encostar nesse envelope. E aí o que eu fiz, bispo? Eu fui juntar latinha. Eu juntei sacos e sacos de lixos e fui juntar latinha. Corri pela praia de Santos, um calor imenso com a minha filha pequena, barraca de pastel, barraquinha de suco, e eu pedindo. Ô, Thaís, o mais bacana, quando você subiu aqui no altar, no altar da igreja, não é isso? Uhum. Então, o que aconteceu? É isso que eu queria que você detalhasse. Então, eu peguei nas mãos dele e falei, você vai comigo, você vai subir comigo. E ele falou assim, eu não vou subir com você. Você está pedindo mesmo para morrer. Continuou me mostrando a faca dentro de casa. E eu falei, não, você vai comigo, me dá essa oportunidade, eu vou mostrar para você o que esse Deus vai fazer. Bispo, ele veio o caminho da igreja inteira, me empurrando. Eu vim com o meu cotovelo todo machucado, porque batia assim nos muros das calçadas, ele me empurrava e falava assim, acabando essa palhaçada, eu vou matar você. E eu com o sacrifício na mão.
Quando a gente passou do altar para cima, que eu coloquei o meu sacrifício. E ele subiu no altar? Ele subiu. Subiu me ameaçando de casa até a igreja. Ele desceu calado, bispo. Calado, a gente pôs o sacrifício, ele não falou mais nada. E você? Eu desci com algo dentro de mim, uma força muito grande, que já tinha acontecido ali, uma mudança. Eu falei, Deus entrou dentro de mim de uma forma que eu desci do altar diferente. Eu não era mais a Thaís que eu era, eu estava com uma certeza de mudança. E quando a gente chegou em casa, ele foi calado. Ele falou assim para mim, Thaís, vem cá. Aí eu olhei e falei, Senhor, agora é com o Senhor. E o meu marido falou assim para mim que me amava. Que isso? Que me amava. Que não sabia por que ele me batia daquela maneira. Que ele não queria ter feito o que ele fez. Ele se ajoelhou, me pediu perdão. Que isso? Sim, senhor. Um homem que 8 anos me espancou. Mas não tinha acontecido nada, quer dizer, fisicamente. Não tinha acontecido nada. Não tinha dinheiro. Não tinha... Deus não respondeu naquela hora, ou respondeu? Mas eu vi o diabo ser arrancado ali no altar. Foi ali, ele foi arrancado da minha vida. Porque eu chamei a atenção de Deus, eu fiz o que Deus me pediu. Eu usei a fé abraânica, bispo. E Deus me honrou. E o meu marido mudou. Meu marido ficou na fé comigo. E o que aconteceu? Como é que está a vida de vocês hoje? O meu marido hoje é um homem de Deus. O meu marido, ele me ama, ele me trata bem. Ele nunca mais, depois daquele dia, encostou um dedo em mim. Hoje eu tenho a minha empresa. Deus me deu direção, eu abri uma empresa no ramo de seguros. Bispo, eu tenho uma corretora de seguros no ramo de saúde. Eu trabalho com imóveis também. É uma empresa de representações de negócios. E minha filha estuda medicina. A gente tem nossa casa, nossos carros, a gente tem tudo. Tem tudo. E, principalmente o Espírito Santo, paz e depois o meu casamento transformado. Eu não pedi dinheiro para Deus, eu pedi um marido. E Deus completou a minha vida. Ele não trocou o marido, né? Ele mudou o marido. Eu me senti totalmente diferente quando eu passei desse altar para... Quer dizer, você subiu com raiva, Subi com raiva. e desceu sorrindo. Sim, subi com raiva, com ódio, mas desci totalmente em paz. Amém. É muito forte, né? Hein? É muito forte. Muito forte mesmo. E é isso que eu queria que você entendesse. Quando a pessoa manifesta a fé, ela manifesta a fé porque ouviu a voz da fé. Ouviu a voz de Deus. A voz da fé é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da fé. É a voz do Espírito da fé. É a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito do altar. Quando Deus pede o sacrifício, não é que Deus precise de dinheiro. Deus não precisa de nada. Nós sabemos que Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Agora, a fé sincera, pura, a fé que faz a diferença, essa sim, exige sacrifício. É a mesma coisa que o casamento. Você sabe, qual é o casamento que se sustenta sem o sacrifício de ambas as partes? Me responda essa pergunta. Qual o casamento que se sustenta, que permanece, se não houver sacrifício das duas partes? Não tem casamento que aguente. Então, Esther e eu somos casados há 45 anos porque nós fazemos sacrifícios há 45 anos. Nós sacrificamos um pelo outro. Se não houvesse sacrifício da minha parte para com ela e da parte dela para comigo, a gente não estaria junto. Essa é a realidade. Mas o sacrifício que nós fazemos um pelo outro mostra com provas concretas que nós amamos um ao outro. Então, o amor que nós temos para com o outro é provado nos sacrifícios que a gente faz um para com o outro. A mesma coisa com respeito à fé, o relacionamento com Deus. Para que eu possa provar para Deus que a minha fé é verdadeira, Ele sabe o que é isso. Mas eu tenho que provar, não para Deus apenas, eu tenho que provar para o diabo, eu tenho que provar para mim mesmo que eu creio nele. E quando eu vou provar, então exige o sacrifício.
Porém, o sacrifício que eu faço, ou que eu vou fazer, esse sacrifício eu faço porque eu tenho coragem, que vem do próprio Deus. É o Espírito Santo que me dá coragem para sacrificar. É o Espírito Santo que me estimula a sacrificar. Então, eu sei que muitos crentes nos condenam, criticam, censuram. Não tem problema, pode censurar à vontade, pode falar à vontade. Onde é que está escrito na Bíblia? Onde está escrito isso, aquilo e aquilo outro? Eu estou dando um segredo para vocês. Vocês não querem aprender, não querem usar o segredo, o problema é de vocês. Eu vou seguindo em frente. Nós vamos continuando, arrebentando no mundo inteiro. Enquanto vocês que ficam criticando, vão ficando para trás. O problema é de vocês, eu não posso fazer nada. Mas, se a voz da fé fala forte dentro de mim, eu não vou dar ouvidos a mais voz, a voz nenhuma. Eu vou continuar seguindo essa voz que me trouxe até aqui e que me faz um vencedor. E você também, minha amiga, meu amigo. Se a voz de Deus fala alto dentro de você, vá em frente. Não dê ouvido. Nem preciso dizer para você para obedecer a palavra, nem preciso dizer para você que você deve ir em frente, nada disso. A voz da fé vai te guiar, a voz da fé vai te dar coragem, a voz da fé vai te dar musculatura para você enfrentar o inferno, para você enfrentar o mundo, para você enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade. Eu vou dizer mais, Se, eu falei ontem com o bispo Clodomir, se cercarmos o altar com arame farpado, colocar um exército em volta do altar, armado até os dentes, para tentar obstruir as pessoas que querem subir no altar, eu duvido que a gente vai conseguir, porque as pessoas da fé, elas vão voar e vão cair de paraquedas em cima do altar, porque a fé faz tornar possível o impossível. Não há barreiras para aquele que tem fé, não há covardia para aquele que tem fé, não há medo para aquele que tem fé. Aquele que ouve essa voz não fica indeciso, não fica no vai, no chove, no molha. Não, o indeciso não vai, o duvidoso não vai. Ninguém que seja fraco vai subir no altar. Para subir no altar e sacrificar, tem que ser forte, tem que ser macho de verdade, tem que ser mulher de verdade, tem que ser uma Amélia de verdade para chegar no altar. Tem que ser uma senhora tal e qual a Thaís foi. Esse testemunho é magnífico, porque, muito bacana isso, porque ela não era religiosa, ela não era nada de igreja, ela não era carola, ela não conhecia nem a Bíblia, talvez nunca tivesse lido a Bíblia, mas a voz da fé falou com ela, a voz de Deus falou com ela, e ela foi com tudo, arriscou a sua vida, ela colocou a sua vida em risco. Ela falou para mim, olha, além do que eu já tinha prometido, que já estava guardado, eu fui para a praia vender latinha. Minha filha ficava com fome, passava lá nos churrasquinhos da praia, que eles faziam um churrasquinho na praia, minha filha, aquele cheiro do churrasco era terrível. Isso aguçava mais ainda a fome da minha filha. Ela pedia. Eu falei, não vou, não tem, minha filha, vamos esperar mais um pouco. Ela passou pelo cachorro-quente, o cachorro-quente cheirando maravilhosamente, mas ela não abriu mão daquilo que estava falando dentro do seu ser. E ela já tinha o valor prometido, o voto prometido, mas ela disse, não, isso não é suficiente, eu quero mais. Eu quero mais, porque a pessoa que crê, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem limite. Ela vai além dos seus limites, porque é o espírito da fé, é o espírito do altar que a chama até o altar. E quando a pessoa fica naquele chove não molha, é porque não ouviu a voz da fé. Se você não ouviu a voz da fé, minha amiga, meu amigo, não participa dessa fogueira, não. Não faça isso, não. Não seja boba. Não faça isso, não, porque você vai perder dinheiro. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai no topo do Monte Sinai com a gente, em espírito e em verdade. E você vai vai conquistar a sua nova identidade. A identidade
de Deus dentro de você. Nós vamos ficando por aqui e na próxima semana estaremos de volta aqui nesse horário e através do Facebook, etc, etc, etc. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.